Bom dia, igreja. Prazer estar com vocês aqui nesta manhã bonita, manhã de verão. Eu tenho o prazer de voltar aqui à igreja que me abrigou, a mim e a minha esposa, por muitos anos. Muitos dos que aqui estão foram nossos contemporâneos aqui nesta igreja. E aqui voltamos. Muito obrigado pelo carinho desta igreja ao longo de tanto tempo. Aqui meu ministério foi reavivado. Aqui eu casei. Daqui eu fui fazer teologia. Aqui eu participei do coral dos jovens, do conjunto Shalom. Aqui eu fui professor do departamento dos primários. O primeiro homem aqui neste lugar, nesta igreja, acho que no estado do Paraná, convidado que fui pela diretora do departamento dos primários. Depois de mim vieram outros, veio meu cunhado, Luiz, e outros jovens. Fomos professores, e ainda hoje encontrei uma professora daquele tempo, que está firme, cabelinho tranquilo, branquinho, mas bem arrumadinho. Prazer estar com vocês. Um bom sábado para todos. Amém? Essa história é uma história interessante, mas ela nos faz lembrar que um dia, quem vai voltar? Jesus vai voltar. Ele prometeu vir a primeira vez. Dizem que há 333 profecias no Velho Testamento sobre a primeira vinda de Jesus. E há centenas de outras sobre a segunda vinda. Se ele foi fiel para vir a primeira vez, será fiel para vir a segunda. Mas a palavra de Deus usa muitas ilustrações do dia a dia para falar de verdades fundamentais. E uma delas é o casamento. A Bíblia nos fala que Jesus é um noivo desta igreja. A igreja é a noiva. A Bíblia nos fala que o noivo está para vir e casar com esta igreja. E eu quero trabalhar um pouco essa ideia com os irmãos. Vamos ler um texto da palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11, versos 1 em diante. Paulo conversa com a igreja de Corinto como um pai falando a uma filha que anda com o coração dividido entre dois amores. Um dos amores é o antigo amor, que é Satanás. E o outro é Jesus Cristo, a quem eles receberam. Mas esta igreja, como uma noiva rebelde, ela está cansada de ouvir as recomendações do Pai a respeito da importância de se preservar para Jesus Cristo. E ele então conversa com ela sobre a sua grande preocupação. 2 Coríntios capítulo 11, versos 1 e 2, e 1 a 3. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois. Porque eu zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas eu receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas as vossas mentes e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Diz Paulo, esta noiva, ela ainda não se definiu plenamente por Jesus Cristo. E esta noiva está sendo seduzida, assim como a serpente seduziu a Eva, está sendo seduzida, está se afastando da simplicidade e pureza devidas a Cristo Jesus. Eu não sei quanto tempo você namorou ou noivou. A Sheila e eu começamos a namorar, participando como membros desta igreja, 2 anos e meio. Foi entre namoro, noivado e casamento. Casamos aqui nesta igreja dia 29 de julho de 1976.
Já faz tempo. Mas eu quero lhes falar de um recorde de namoro e noivado. Esse recorde é de um jovem chamado Otávio Guilhem e uma jovem chamada Adriana Martinez. Eles ficaram noivos lá no México em 1902 e casaram em 1969. 67 anos de namoro e noivado. Mas eu quero lhes falar nesta manhã de um namoro e noivado mais extenso em tempo do que este, 67 anos. Eu quero lhes falar do namoro e noivado da igreja com Jesus, que se estende ao longo de milhares de anos. O casamento coletivo maior que já houve aconteceu na Coreia do Sul, no estádio de futebol, com 30 mil casais. Mas nesta manhã eu quero lhes falar de um casamento coletivo que acontecerá quando o noivo vier, com milhões e milhões de pessoas. Então, antes da gente continuar as considerações, eu quero pedir que você curva a sua cabeça, vamos falar um pouco mais com Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, por favor, venha neste momento, Senhor, trazer ao nosso coração uma compreensão clara daquilo que devemos fazer e ser enquanto o noivo não vier. Que esta igreja, cada um de nós que aqui estamos, amigos que também nos visitam, possamos todos estar em pé quando o noivo vier buscar a sua noiva. Possamos estar preparados e regozijantes nós possamos dizer: este é o nosso noivo a quem aguardávamos. Na sua salvação, continuamente nos alegraremos. Por favor, Pai, ensina-nos isto agora. Pedimos por Jesus. Amém. Eu quero convidá-lo, então, para ler um segundo texto que não é tão claro como este de Paulo, para falar sobre casamento da noiva e o noivo. Vá a São João 14, versos 1 a 3. São João 14, 1 a 3. O que temos aqui? 3 versos dos mais conhecidos na Bíblia. Mas alguns estudiosos veem neles uma relação de casamento nesta descrição de Jesus Cristo. Como é que era o casamento hebraico? O casamento hebraico tinha o sistema do dote. A gente tem muitas histórias na Bíblia que falam do casamento hebraico. Havia também, isto está em São João 2, a figura do amigo do noivo. O amigo do noivo era alguém que fazia os primeiros acertos entre a família do noivo e a família da noiva. Digamos, um jovem, uma família, a família deste jovem demonstrava interesse no casamento com uma determinada jovem de outra família. Então o amigo do noivo primeiro ia lá, dizia: olha, o meu patrão, ele está interessado em que o filho dele case com a sua filha. E nós queremos conversar sobre isso. Lembra de Eliezer, servo de Abraão, que foi buscar uma esposa para Isaac? E eles conversavam, acertavam os detalhes, acertavam o dote, e então voltava ele, tendo acertado tudo, voltava para a casa do noivo e dizia: está tudo certo, está marcada a data para o noivado. Aí vinha um grupo de pessoas da família, com o noivo, o pai, a mãe, vinham à casa da noiva, faziam uma grande festa, selavam uma espécie de contrato e era então pago o dote naquele tempo, naquela hora. E se marcava a data do casamento, que em média era de 1 a 3 anos depois. Por quê?
pelo menos 1 ano. Tempo para se preparar para o casamento. Além disso, o noivo entregava um presente muito valioso para essa noiva. Sabem, aí havia uma frase que era usada pelo noivo, uma frase já da norma. Ele dizia assim: agora eu vou voltar para aumentar a tenda do meu pai para ser a nossa tenda. Então, ele voltava, ela tinha a responsabilidade de se preparar para o casamento, ele tinha a responsabilidade de preparar a moradia para a sua futura esposa. O que acontece nesta história tem relação com isto. Jesus está diante dos discípulos poucas horas antes de ir para a cruz. E ele diz assim para os discípulos: olha, para onde eu vou, vocês não podem ir. E Pedro diz assim: Senhor, mas por favor, por que a gente não pode ir? Ele diz: você vai mais tarde, mas agora não. E eles ficaram tristes com isso. E Jesus então diz: não se turbe o vosso coração. Credes no meu Pai, creiam também em mim. O que dava credibilidade no casamento hebraico não eram os olhos do noivo, ou a beleza física do noivo. Era o crédito que o pai do noivo tinha. Se o pai do noivo era uma boa pessoa, uma pessoa responsável, uma pessoa reconhecida na comunidade, a família da noiva tinha alegria em entregar a sua filha para esta família. Jesus, no Evangelho de João, apresenta a Deus como Pai 122 vezes. Para terem uma ideia, o livro de Mateus é o segundo lugar que tem 43 vezes a Deus como Pai. João, ele trabalha a ideia de que Deus veio e enviou o seu Filho exatamente para representar o Pai. Várias vezes no Evangelho ele diz: o Pai ama o Filho. O Pai ama o Filho. O Pai entregou ao Filho a capacidade, o poder para ressuscitar aqueles que lhe entrega. Em outras palavras, Jesus ficava o tempo todo jogando luz na direção do Pai, porque a imagem de Deus estava deslustrada. Então Jesus veio aqui entre as missões, dentro da missão que ele tinha, não somente veio para morrer por nós, mas ele veio para mostrar o Pai, para mostrar que a divindade estava unida no mesmo propósito de salvar a humanidade. Lembram que eu falei que o noivo entregava um presente para a noiva? Antes de ir para o céu, Jesus soprou sobre os seus discípulos e disse: eu vos deixo o Espírito Santo. Esse é o presente que ele deu para a noiva. Voltemos ao texto. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, no meu Pai, creiam também em mim. Na casa de meu Pai, há o quê? Muitas moradas. Sabe, nem sempre essa palavra morada reproduz exatamente aquilo que é o sentido da palavra original. Melhor seria se fosse traduzida por quartos ou aposentos. Quem tem a Bíblia na linguagem de hoje, aparece quartos. Quem tem a Bíblia na Nova Versão Internacional, aparece aposentos. Porque não tem muito sentido dizer na casa de meu pai, muitas casas. É claro que num conceito mais amplo, o céu é a casa de Deus. Mas o que Jesus está aqui dizendo, queridos irmãos e amigos, é o seguinte: no palácio do meu pai, há quartos para todos vocês. Eu estou indo colocar uma placa no quarto, na porta do quarto, uma placa com o teu nome, 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 amigo que nos assiste pela internet. Na casa de meu pai há muitos quartos. Eu estou indo preparar isso. E tendo preparado, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que a gente viva para sempre como casado. Esposo e esposa. Essa é a ideia. Diante disto, nos vem a pergunta:
A ideia básica é que Jesus foi preparar lugar para nós, mas nós precisamos preparar-nos para estar lá. Então, o tema que eu tenho trazido para a nossa meditação é: o que fazer enquanto Ele não vem? E no contexto desses capítulos de João, a partir do capítulo 13 até o capítulo 16, e o capítulo 20, nós vamos encontrar 5 itens, poderia trazer mais. 5 coisas que devemos fazer enquanto Ele não vem. Vamos acompanhar isso? Continuemos então a partir do verso 3 do capítulo 14, para encontrar a primeira delas. Capítulo 14, verso 4, Jesus diz: e vós sabeis o quê? O caminho para onde vou. E Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como saber o caminho? E respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Primeira coisa, nós precisamos conhecer o caminho. O caminho, porque nós iremos com o noivo para o céu. E para onde nós queremos ir? E Jesus disse: eu sou o quê? O caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, conhecer o caminho envolve conhecer Jesus. Ele é o caminho. Não é sem razão que o salmista diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Entregue o destino da tua vida, da sua vida. Entregue o seu sonho, as suas aspirações. Confie nele, a sua existência, porque Ele realmente vai lhe dar a direção para onde você deve ir. Primeira coisa que nós devemos fazer enquanto Jesus não vem é conhecer a Jesus. Como é que a gente conhece a Jesus? Sabem, pode ser que alguém, muito bem, pela palavra de Deus. Pode ser que alguém diga assim: alguém com quem eu me encontrei, não sei se você já me conhecia, meu irmão. Conhecia? Mas digamos que nós nunca tivéssemos cumprimentado. Tudo bem? Muito obrigado. Meu nome é Antônio, e o seu? Eu sou Augusto. Augusto. Então, veja, ele não pode dizer que me conhece, só porque sabe o meu nome. Para conhecer no contexto bíblico, se envolve conviver. Conviver. Conhecer não significa tão somente nos encontrarmos com uma pessoa, mas significa viver com ela, chorar com ela, andar com ela, trabalhar com ela, ir para a escola com ela, viver no lar com essa pessoa, viver na igreja com essa pessoa, viajar com essa pessoa. O que você fez nestas férias, se você já as tirou? Você andou com Jesus? Eu conheci uma pessoa que ela me dizia uma coisa muito interessante. Ele viajava muito sozinho. Ele sempre dizia assim, quando entrava no carro: Senhor Jesus, por favor, esteja comigo nessa viagem. Um dia ele escreveu uma carta para a mãe e disse assim: olha, nós fizemos uma ótima viagem. E ela disse assim: com quem você viajou? Ele falou: com uma pessoa de sempre, com Jesus Cristo. Conhecer a Jesus na palavra de Deus, conhecer a Jesus através da orientação do Espírito Santo, é seu primeiro indicativo de que nós estamos indo para o casamento. Mas há mais. Número 2, eu quero que você volte ao capítulo 13, verso 33 a 35. Jesus termina o lava-pés com os discípulos e agora ele dá umas recomendações. Ele diz: filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, buscar-me-eis o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também assim vos ameis uns aos outros. Veja,
A sua Bíblia não diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, ponto final. Não diz isto. Ela diz: um novo mandamento vos dou. Amar uns aos outros não era um novo mandamento. O Velho Testamento já falava sobre isso. Mas amar assim como Jesus ama, isso é novo. Por isso Jesus veio a este mundo, para mostrar como amar. E Jesus amou 3 anos e meio, e ao findar os 3 anos e meio, ele tem ousadia para dizer: agora eu dou um novo mandamento para vocês, que se amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Nada de ciúmes, nada de rancor, nada de vingança, tudo com o perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Um novo mandamento vos dou. Vocês devem se amar uns aos outros, como Jesus nos amou. Amém? Amar como Jesus nos amou. Mas veja que Jesus começou o texto, as suas palavras, dizendo: filhinhos, não como noivo, é como um pai. E como um pai, ele termina dizendo, o verso seguinte: nisto todos conhecerão, agora eu vou trocar, não meus discípulos, que sois da minha família, se vocês se amarem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. É como um pai que está morrendo, está à beira da cama, chama seus filhos e diz: filhinhos, por favor, eu estou indo, eu estou pedindo para vocês, se amem uns aos outros, não fiquem brigando por causa da herança. Nisto todo mundo vai saber que vocês são da minha família, se vocês se amarem uns aos outros. Amém? Amar é a segunda coisa, amar-nos uns aos outros. Pai, para que todos sejam um, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Ah, como deprecia o Evangelho, o poder do Evangelho, quando as famílias estão se degladiando, quando dentro de uma igreja há pessoas rancorosas umas com as outras. O que desacredita o Evangelho são os cristãos, muitas vezes. Jesus tinha uma grande preocupação com isto. E se você for ler o livro Atos dos Apóstolos, você vai ver que ao longo dos capítulos, o diabo tenta fazer com que os discípulos se desentendam. Lá em Atos 6 já tinha gregos e judeus brigando por causa de comida. Mas o diabo não venceu nenhuma. Porque o presente que Jesus deixou, o Espírito Santo estava atuando na vida deles. Amém? Primeira coisa, devemos conhecer o caminho, está a pessoa de Jesus. Segunda coisa, devemos amar-nos uns aos outros. Mas há uma terceira, para a nossa consideração agora. Vamos ao capítulo 14 ainda, verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Em 3 anos e meio, Jesus amou, e agora ele tinha ousadia, tinha crédito para dizer: se amem uns aos outros. E agora ele tinha crédito para dizer também: me amem também. E ele ainda coloca condicionalmente isso: se vocês me amarem, consequentemente, vocês obedecerão a mim. Mas a lição da escola sabatina, há uma frase da Ellen White dizendo que a obediência e o amor são irmãos gêmeos. O dever, ela diz, mas entre parênteses está a obediência. O dever e o amor são irmãos gêmeos. E é verdade. Ninguém pode dizer eu te amo se de madrugada a esposa chama para buscar água e diz assim: eu não vou agora, me acordou do sono. O amor envolve o sacrifício, envolve serviço. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se vocês me amam, me obedecerão. Primeira coisa, nós devemos conhecer o caminho. Segunda coisa, devemos amar-nos uns aos outros. Terceira coisa, e não significa que é a terceira em importância, amar a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e obedecer como consequência. Quarta coisa,
capítulo 15, nós temos aqui, no final do capítulo 14, Jesus diz assim: contudo assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Portanto, capítulo 13 e 14 são um diálogo de Jesus com os discípulos ainda no cenáculo. E agora Jesus está indo para o Getsêmani. A caminho para o Getsêmani, ele passa no meio de videiras. E ele usa, como sempre fez Jesus, o dia a dia, as coisas comuns da vida para ilustrar verdades eternas. E ele diz: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E aí diz o verso 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Eu tive a curiosidade de contar quantas vezes o verbo permanecer aparece ali. O verbo 11 vezes. Depois ele fala, se o vosso fruto permanecer, que seria um pouquinho diferente. Judas já havia ido embora. Quantos sobraram? 11. Jesus caminhando com eles, no meio entre as videiras. Ele dizia: olha, quero dizer uma coisa para você, Cláudio. Permaneça. Não desista da caminhada. Não desista. Virão dificuldades, mas o Pai não quer cortar você, porque nós estamos conectados. O Pai, eu e você formamos um trio. Não desista. Não desista. Não desista. Não desista. 11 vezes para 11 discípulos. E se houver 1.800 pessoas aqui, para 1.800 Jesus está dizendo: não desista. Não desista. Permaneça firme. Porque eu não vou desistir de vocês nunca. Não vou desistir de vocês nunca. Permaneça, Wilson. Permaneça. 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 Permaneça, você que está nos assistindo pela internet. Permaneça. Ah, como tanta gente já andou por esta igreja e deixou de permanecer. Quanta gente. Deus não quer alisadores de banco. Deus quer ramos que produzam frutos. E frutos que cheguem até a vida eterna. Querido irmão, em nome de Jesus, eu quero lhe falar nesta manhã o recado de Deus para nós. Não desistam, porque Ele foi até a cruz e não desistiu até o último momento. Eu imagino que todos os anjos, os demônios estavam em volta da cruz para fazer Jesus desistir. Mas Jesus disse assim: assim como eu falei para os meus discípulos para permanecerem, eu vou permanecer até o fim. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. Completei. Amém. Último item, vamos relembrar. O primeiro deles, conhecer o caminho. Segundo, amar-nos uns aos outros. Terceiro, obedecer, amar a Jesus e obedecer. Quarto, firme no caminho, permaneça. Quinto, vá, por favor, ao capítulo 20, verso 21. 20, verso 21. Disse-lhes Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Interessante, esta é uma palavra forte no Evangelho de João. 45 vezes no Evangelho de João, Jesus diz que ele foi enviado, o Pai o enviou. 5 vezes ele fala
eu vos envio. Eu vos envio. A palavra enviado no Evangelho significa, o apóstolo significa enviado. O Evangelho começa dizendo, lá em São João 1, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Ele veio para apresentar a Jesus Cristo. Jesus veio para apresentar o Pai, representar o Pai. E Ele nos deixou para representar a divindade entre nós. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Amai-vos assim como eu vos amei. Ide assim como eu vim. Missão. Há um pensamento que diz que algumas igrejas são como um campo de futebol, onde há milhares precisando descansar, precisando se cansar, e 22 precisando descansar. Sabem, queridos irmãos, a gente entra na igreja para adorar, e bom que você veio aqui, mas a gente sai para servir. A gente sai para a missão. E há um equívoco no coração, na mente de muitos cristãos. Este equívoco é o seguinte: eu tenho um cargo na igreja, eu fui à igreja, eu me assentei na igreja, eu cantei, eu devolvi meus dízimos, completei a carreira. Não, queridos, a missão começa quando a gente sai daqui. E também pode ser aqui. E convive nos outros 6 dias da semana com as pessoas que Jesus nos envia. O que fazemos nos outros 6 dias? É uma pergunta para ser respondida. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Primeira coisa, nós devemos conhecer o caminho. A segunda, devemos amar-nos uns aos outros. Terceira coisa, amar a Jesus e, como consequência, obedecer. Quarta coisa, o que devemos fazer? Vamos lá, o que devemos fazer na quarta coisa? Permanecer. E quinta coisa, cumprir a missão que Jesus nos enviou. Amém? Eu tenho a sobremesa para vocês agora. Vá ao capítulo 14, verso 23. Capítulo 14, verso 23. Como eu costumo dizer, esta é a cereja do bolo. Porque lá em São João 14, 1 a 3, Jesus disse: eu fui preparar o quê? Moradas. Só 2 vezes no Evangelho de João aparece a palavra moradas. No verso 2, né? O verso 2. Vou preparar lugar. Né? E agora no verso 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos e faremos nele o quê? Morada. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Se vocês me amam, terão o amor do Pai. E quem ama quer ficar com a pessoa amada. Mas antes de nós casarmos, nós temos que nos relacionar aqui e agora, preparando-nos para o casamento. E o Pai e eu queremos ter um quartinho no coração de vocês. Faremos morada em vocês. Amém? E não é só o pai e o filho. Se você for ao verso seguinte do capítulo 14, verso 15, que eu li: se me amais, guardareis os meus mandamentos, diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Em outras palavras, este capítulo fala que o filho quer estar no seu coração, na sua mente, nas suas emoções, nos seus sentimentos, enquanto ele não vem. O Pai, porque você ama o Filho, também virá. E o Espírito Santo também virá. A divindade está à nossa disposição, para que nós não percamos o rumo e nem estranhemos o noivo quando ele voltar. Conviver com ele todos os dias é a nossa primeira responsabilidade. E é o primeiro item que eu mencionei: conhecer, andar com ele. Gostaria você nesta manhã de dizer ao Senhor Jesus: vem morar em meu coração. Você já está morando, não desista, continue. Eu quero permanecer, por favor.
não desista de mim, porque eu também não desistirei de ti. Amém? Gostaria de dizer isto ao Senhor Jesus. Mantenha sua mão erguida, por favor. Senhor Jesus, nosso amado Salvador, a nossa mão não está suspensa no vazio, mas pela fé nós a unimos com a tua mão, Senhor. Nós a unimos para pedir que a nossa parceria seja constante e permanente até a tua volta a este mundo. E enquanto não vens, ó Deus, que nós permaneçamos em ti, que nós nos mantenhamos conhecendo a ti, que nós te amemos de coração porque convivemos juntos, que nós permaneçamos firmes na fé, e enquanto tu não vens, que não desprezemos a missão que nos destes, assim como o Pai te deu. Por favor, dá-nos agora a paz em nosso coração. Um ano 2018 cheio de muitas bênçãos. E se Jesus vier neste ano, que em pé estejamos para receber o nosso amado noivo e permanecer casados num relacionamento eterno. São bênçãos que pedimos em Jesus. Amém, Senhor.